Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as doenças que atingem o sistema pulmonar. E para iniciar, nós iremos falar um pouquinho sobre esse sistema. O sistema pulmonar tem como principal função realizar a troca de gases entre o ar que nós inspiramos e o sangue, para que o oxigênio respirado através do ar ele possa chegar até as células. Ele é composto pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia e o pulmão, sendo que no pulmão nós podemos encontrar os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Com o tabagismo, o aumento da poluição do ar e outros inalantes ambientais, as doenças pulmonares elas aumentam de modo desmedido. E quando nós falamos das doenças pulmonares, é importante lembrar que elas podem ser o foco inicial da doença, mas que elas também estão envolvidas secundariamente em quase todas as formas de doença terminal. Então, em algum momento, nessas doenças, com as características mais sistêmicas e doenças mais demoradas, doenças que levam a internamento, os pulmões eles acabam sendo afetados, né? E trazendo alguns impactos ao sistema pulmonar. Como um exemplo de condições patológicas que acometem os pulmões, tanto primariamente quanto secundariamente, nós temos o edema pulmonar. E agora nós iremos falar um pouquinho de como ocorre o edema pulmonar e quais os seus tipos. O edema pulmonar, ele acontece a partir do vazamento de um fluido intersticial que acaba se acumulando nos espaços alveolares. E ele pode resultar tanto de perturbações hemodinâmicas, como também de aumentos diretos na permeabilidade dos capilares a partir de uma lesão microvascular. E aí nós temos os principais tipos desse edema, né? Nominados a partir dessas características, que é o edema pulmonar hemodinâmico e o edema causado por lesão microvascular. E agora nós iremos abordar cada um desses tipos de edema. O edema pulmonar hemodinâmico, como já foi dito, ele ocorre em razão do aumento da pressão hidrostática. E nós temos como exemplo dessas situações, principalmente a insuficiência cardíaca, mas também obstrução da veia pulmonar e síndrome nefrótica. Lembrando que outras situações elas também podem levar a esse evento, né? Desde que aconteça um aumento dessa pressão hidrostática que acabe forçando o edema. Nesse tipo de edema, o líquido ele vai se acumular inicialmente nas regiões basais dos lóbulos inferiores, dos lobos inferiores do pulmão, porque a pressão hidrostática é maior nesses locais. Isso a gente chama de edema dependente. Histologicamente, os capilares alveolares eles vão estar túrgidos. O que é isso? O que significa túrgido? É quando eles aumentam de tamanho pelo acúmulo de líquido, né? E nesse caso específico do edema pulmonar hemodinâmico, esse líquido é um transudato, né? É interessante nós prestarmos atenção nessa característica, porque isso demonstra, a não presença de inflamação. Esse líquido transudato, ele tem as características de ser um líquido, que não contém grandes quantidades nem de células nem de proteínas, exatamente porque ele passa principalmente pelo aumento da pressão e não por um processo infeccioso ou inflamatório. Porém, apesar dessas características, também podem ser encontradas pequenas hemorragias nos alveolares. E nesses casos também podem ser encontrados macrófagos que vão estar com restos de algumas hemácias que podem ter sido fagocitadas. E aí, nesses casos, a gente vê a presença da hemosiderina. Lembrando que essa presença de hemosiderina ela só é comum, a partir de pequenas hemorragias, para que esses macrófagos eles possam ter contato com as hemácias e assim fazer a fagocitose para que essa hemosiderina ela seja vista, histologicamente. O edema causado por lesão microvascular,
ele também será chamado, pode ser chamado, de edema não cardiogênico, né? Ressaltando que ele não tem origem a partir de problemas cardíacos. Esse edema ele vai ocorrer devido à lesão, né, da região ali do alvéolo. Essa lesão ela pode ser direta às células alveolares, mas ela também pode afetar o endotélio vascular, porque aquela região tem muita vascularização, porque nós sabemos que é no alvéolo onde acontece a troca gasosa, certo? E aí algumas coisas elas podem ser responsáveis por esse tipo de lesão. Temos como exemplo as infecções, inalação de fumaça, aspiração de líquidos, drogas e substâncias químicas que possam causar uma lesão ali naquela região, radiação, mas também outras coisas como lesões diretas, né, pancadas, que também podem estar levando a esse processo que causa uma lesão ali na vasculatura, né, da região ou diretamente no alvéolo. Na maioria dos casos, essa lesão microvascular, ela vai levar a uma inflamação. E por isso, nesse tipo de edema, vai acontecer a produção de um exudato inflamatório, né? O que diferencia lá do edema que nós vimos, o edema pulmonar hemodinâmico, onde lá nós iremos ter um transudato, aqui nós já temos um exudato por causa desse processo inflamatório. E esse líquido ele vai estar rico, né, em células e em proteínas. Esse edema é comum de aparecer, né, nos casos de pneumonia, porém muitas vezes a pneumonia acaba roubando a cena e o edema ele fica um pouco obscurecido pelas manifestações clínicas da lesão inicial, que nesse caso seria, né, a infecção que causou a pneumonia. Porém, algumas situações podem levar a um agravamento desse edema. E esse edema ele pode começar a interferir, né, no processo de troca gasosa e no processo de respiração como um todo. Quando ele torna-se uma condição mais séria, ele pode evoluir para o que chamamos de síndrome da angústia respiratória aguda, que é o que nós iremos falar agora. A lesão pulmonar aguda, que nós chamamos de LPA, e a síndrome da angústia respiratória aguda, que chamamos de SARA, são espectros de uma mesma doença que refletem a expressão clínica do edema que acabamos de falar, aquele edema exudativo, né, com alto teor de proteínas e restos celulares. E esse edema ele pode levar a um quadro de insuficiência respiratória aguda, né, que é a consequência mais grave relacionada à síndrome da angústia respiratória aguda. A lesão pulmonar aguda ela é caracterizada pelo início abrupto de hipoxemia. Essa hipoxemia ela já é significativa, né? E em exames de imagem ela pode apresentar infiltrados pulmonares bilaterais. E é importante a gente ressaltar que nesse caso, né, da lesão pulmonar aguda, essas características elas acontecem numa ausência de insuficiência cardíaca. Por isso que ela também é chamada, né, de não cardiogênica. Se a LPA ela progride para algo mais severo, para uma hipoxemia mais severa, ela passa a ser classificada como a síndrome da angústia respiratória. E tanto a LPA quanto a síndrome da angústia respiratória aguda, elas estão ligadas a um aumento na permeabilidade vascular pulmonar e vão estar associadas a um processo inflamatório. E além do edema, que pode ser encontrado, né, que a gente já sabe qual é o tipo de edema, ainda vai existir a morte das células epiteliais, que vão contribuir para o agravamento do quadro clínico, e vai ter como uma principal manifestação histológica o dano alveolar difuso, né, quando ele atinge ali toda aquela região dos alvéolos. Algumas condições elas estarão associadas à lesão pulmonar aguda e à sua evolução para a síndrome da angústia respiratória aguda. Exemplos dessas doenças estão demonstrados aqui nessa pirâmide. Né? Nós temos a sepse, a aspiração gástrica, infecção pulmonar difusa,
trauma mecânico, afogamento não fatal, contusão pulmonar, tabagismo, queimaduras, radiação ionizante. Temos outras situações que não estão demonstradas na pirâmide, né, como por exemplo, substâncias químicas, overdose por alguns tipos de droga, algumas condições hematológicas. Temos algumas condições sistêmicas, né, que podem levar a esse dano, como por exemplo, pancreatite ou a uremia. Então, várias condições elas podem acabar desenvolvendo a SARA, certo? Um exemplo de uma dessas condições é o novo coronavírus, né, o Covid-19. Só que desses demonstrados aqui na pirâmide, 4 eles concentram a maioria dos casos de desenvolvimento de síndrome da angústia respiratória aguda, que são eles a sepse, a aspiração gástrica, a infecção pulmonar difusa e o trauma mecânico. Essas 4 situações demonstradas, elas são responsáveis por mais de 50% dos casos de síndrome da angústia respiratória aguda. A lesão pulmonar aguda e, consequentemente, a síndrome da angústia respiratória aguda, né, que vai ser originado a partir dessa lesão, elas vão ter como característica, né, o dano do endotélio, o dano tanto no endotélio quanto no epitélio pulmonar, e que, consequentemente, vão levar a uma lesão, né, alvéolo capilar. No desenvolvimento, né, na patogenia dessas doenças, nós iremos ter como os eventos principais o dano direto, que vai ser causado nas células pulmonares e no endotélio, e a resposta inflamatória, que vai ser aguda e que vai levar também a algumas consequências que irão ser importantes para a patogenia da LPA e da SARA. O evento inicial que vai levar a todo esse processo vai ser o dano que vai acontecer ali no pneumócito ou nos capilares. Esse dano ele vai, né, ser sinalizado e essa alteração ela vai ser percebida pelos macrófagos. E os macrófagos eles irão dar início, né, a essa resposta inflamatória, onde ele vai liberar, né, algumas citocinas, como as interleucinas e o fator de necrose tumoral, e vai atrair, né, novas células, principalmente os neutrófilos, para participar desse processo. Através das quimiocinas, né, que serão liberadas para o sequestro desses neutrófilos, esse processo ele vai fazer com que os capilares eles permitam, né, mais a saída das células. E na saída desses neutrófilos, né, dessas células, acaba-se também que vão sair líquidos. E esses líquidos é o que ajudarão, né, a formar o edema, que inicialmente vai acontecer ali no intestício, mas como existe também um dano, né, ali naquele alvéolo, já existe um dano celular, e o alvéolo ele também vai se tornar mais permeável. E isso vai permitir, né, que esse líquido do edema ele acabe migrando também para o interior dos alvéolos. Aqui dentro dos alvéolos vai ter a destruição celular, né? Essa destruição ela vai fazer com que aconteça uma perda daquela camada de surfactantes, o que vai ser uma das coisas responsáveis pela dificuldade da respiração em pacientes, né, com esse quadro de doença. E outra consequência que vai acontecer é que com a entrada desse edema e com os restos celulares formados a partir da destruição dessas células, né, a partir dos detritos celulares, vai ter um edema muito rico em proteínas, em restos celulares, e esse líquido ele vai acabar, né, se precipitando aqui no interior dos alvéolos e formando o que é chamado de membrana hialina. E essa membrana hialina ela vai dificultar ainda mais, né, a troca de gases que deveria acontecer ali naquela região. Todo esse processo inflamatório que foi instaurado, ele vai acabar impedindo que aconteça também uma resolução dessa lesão, uma resolução que seria natural,
né, ao processo inflamatório, porque vai ficar sendo um processo inflamatório constante. Porém, quando acontece, né, dessa inflamação, ela reduzir um pouco, o sistema imunológico ele começa, né, a aumentar a produção de fibroblastos e de colágeno e pode também formar uma camada, né, de tecido fibroso aqui nesses alvéolos, que isso pode acontecer em algumas regiões, né, do pulmão e em outras não, causando alguns pontos de fibrose. As características clínicas e laboratoriais da LPA-SARA, né, serão marcadas principalmente pelas dificuldades respiratórias, né, uma dispneia e uma taquipneia profunda. Pode aparecer a cianose, principalmente nas extremidades, né, por causa da hipoxemia, dos baixos níveis de oxigênio na corrente sanguínea. A insuficiência respiratória vai comumente aparecer, né, principalmente na SARA. Nos exames radiográficos podem ser vistos infiltrados bilaterais difusos, né, caracterizado por esse esbranquiçamento no exame radiográfico, e geralmente, como já disse, né, infiltrados bilaterais. Isso irá acontecer simetricamente. Algo que vai ajudar muito no diagnóstico é a relação da pressão parcial de oxigênio arterial pela fração inspirada de oxigênio, e isso vai acontecer, né? A medição da pressão parcial de oxigênio arterial através da gasometria arterial, e a fração inspirada de oxigênio vai ser obtida através de dados do aparelho de ventilação mecânica. E essa relação ela vai ajudar tanto no diagnóstico da SARA e também a determinar a sua gravidade. Né? Quando essa relação ela está entre 200 e 300 milímetros de mercúrio, ela é considerada leve. Se essa relação ela diminui para ficar entre 100 e 200 milímetros de mercúrio, é considerada moderada. E se essa relação ela fica menor do que 100 milímetros de mercúrio, essa SARA já é considerada um quadro grave. E também uma acidose respiratória pode acabar cometendo aí esse paciente com a SARA. Eram esses os principais pontos que nós tínhamos para falar sobre, né, o edema pulmonar, sobre a lesão pulmonar aguda e a síndrome da angústia respiratória aguda. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.